Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 15. Nós vamos também colocar lá no telão para você. Diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém? O tema da mensagem de hoje é o poder do perdão. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você intercedesse por mim agora. Eu vou interceder por você. Pai querido, ainda na tua presença, eu clamo, eu intercedo pelos meus irmãos, pela tua igreja, do qual eu faço parte. Não viemos aqui passar um tempo, Senhor. Não viemos aqui para nos divertir. Nós viemos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. É verdade que nós viemos aqui também para te dar adoração, te dar louvor, te prestar um culto como o Senhor merece, como o Senhor é digno. Mas também viemos para receber direção, orientação. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Estamos disponíveis, estamos à tua disposição. Em nome de Jesus, que todos os ruídos, todo o cansaço, todo o sono, toda a distração venha cessar agora, em nome de Jesus. Que o teu povo esteja com os ouvidos espirituais abertos, Senhor. Que a mente do teu povo esteja voltada para o alto, para o Senhor. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a minha intercessão. Me usa como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Me usa como instrumento da pregação do Evangelho, Senhor. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós acabamos de ler, então, o relato da história. No final da história, na verdade, de José. Alguns de vocês já ouviram falar. Esse José aqui não é o José, pai de Jesus. Não é o marido de Maria, não. Esse José, ele viveu muitos anos antes de Jesus nascer. Muitos anos antes do verbo se fazer carne, né? De Deus vir encarnado na pessoa de Jesus. Então, José, ele era filho de Jacó. Lembrando que os três principais patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jacó era o pai de José, Isaque era o vô e Abraão era o bisavô. Amém? Então, José era um dos filhos de Jacó. Jacó teve muitos filhos. Nós sabemos que ao todo foram 12. Por isso nós conhecemos hoje as 12 tribos de Israel, 12 famílias de Israel. Israel, até hoje, ele é dividido em tribos, em famílias. É claro que nem todas estão intactas da mesma forma. Hoje parece que só tem 3 tribos que permanecem lá em Israel. As demais se espalharam pelo mundo afora. Mas José, então, ele originou uma das tribos. Aliás, os seus filhos, né? Manassés e Efraim, que acabaram originando uma das tribos, uma das famílias em Israel. E José era o filho mais novo até o nascimento do seu irmão, até o nascimento de Benjamim. José era o caçula. Para você que tem mais de um filho, né, sabe
que muitas vezes o caçulinha, caçula, às vezes tem uma atenção especial, salvo as exceções, né? A maioria dos pais vão falar que não, nós amamos todos os filhos iguais e o tratamento é igual, né? E às vezes é mesmo, mas a gente sabe que em alguns casos, como no caso do próprio pai de José, o caçula tinha uma atenção especial. Mas não era porque simplesmente o pai achava um mais bonito que os outros, não, porque Deus já tinha um propósito, já tinha um plano na vida de José. Amém? Então José foi um jovem que foi odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja, tinham ciúmes dele, então planejaram a sua morte. Como acharam que era uma coisa muito grave, então um deles teve o plano de, em vez de matar o próprio irmão, vamos vender o nosso irmão como escravo e vamos dizer ao nosso pai que um leão da montanha estraçalhou ele. Ele estava vindo sozinho trazer alguma coisa para nós e um leão o estraçalhou, um leão o matou. E venderam José como escravo no Egito. Tem coisa pior do que essa? Ser traído pelos seus próprios irmãos, ser vendido, ser considerado como uma coisa, né? Ser odiado, ser rejeitado e ser afastado da sua família. Foi isso que aconteceu com José. Então, aí passou muito tempo, a maioria de vocês já conhece a história. Passou, né? Enfim, mas na novela normalmente acaba contando até além daquilo que está escrito, né? Mas na Bíblia nós vemos que José, então, ele ficou ali alguns anos no Egito como escravo, mas ele era um jovem que foi, né, se tornando homem. Ele foi um homem íntegro, um homem que fazia a vontade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo traído, mesmo sendo abandonado pelos seus próprios parentes, ele se mantinha fiel ao Senhor. Ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. E nós vamos perceber através dessa mensagem que ele não guardou ressentimento. O coração dele estava livre, o coração dele não estava preso com o ódio. O ódio pertencia aos irmãos dele, ele não. Ele estava cheio de amor e por isso Deus o honrou, o exaltou e ele se tornou o governador de todo o Egito. Ele se tornou, depois do faraó, o homem mais importante de todo o Egito. E o Egito naquela época era o país mais importante da terra, o país mais poderoso da terra. Semelhante ao que é hoje os Estados Unidos, era o Egito na época de José. E José, imagina, se tornar o segundo homem mais importante, não apenas do Egito, mas de toda a terra. Porque o Egito era a maior potência da terra. Muitos países dependiam do Egito naquela época. Então ele se torna o governador de todo o Egito. E aí acontece que vem uma grande fome sobre todas as regiões e os seus irmãos vão pedir ajuda ao faraó, ao governador, sem saber que o governador do Egito era o irmão que eles tinham vendido. Eles pensaram que talvez José já estaria morto, ou ainda estaria como um escravo, sofrido, né? Jamais eles iriam imaginar que o seu irmão de escravo passaria para governador. E jamais eles iriam imaginar que eles um dia iriam depender da ajuda do seu irmão que eles venderam, que eles traíram, né? Então José oferece o perdão. José, então, ele se revela aos seus irmãos. Nós vamos ver com mais detalhes no meio da mensagem. E chama o seu pai de volta, o seu pai fica feliz em saber que ele está vivo. Então José manda trazer toda a família, todos os rebanhos, todos os filhos, netos, tudo. Manda trazer para o Egito, porque aqui vocês não vão morrer de fome. Eu vou sustentar vocês. Vocês vão viver do bom e do melhor. Só que acontece que o pai deles morreu. Quando o pai deles morreram, eles pensaram, né? Os irmãos pensaram, aí vem o texto base que nós acabamos de ler. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Alguém já te prejudicou alguma vez, amado irmão?
não precisa responder. Não precisa levantar a mão. Mas eu tenho certeza que todos vocês, já em algum momento da vida, foram prejudicados, já passaram a perna em vocês, já enganaram vocês, de repente alguém já traiu, não só traição no sentido carnal, né, mas a traição da confiança. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se não todos, já foram prejudicados por alguém. E quando nós somos prejudicados por alguém, a primeira reação que nós temos é o quê? É o ódio, é a revolta, é a ira. Esse é o automático, né? Quando alguém nos faz um mal, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos ofende, quando alguém fala mal de nós, quando alguém levanta uma calúnia, não sei se algum de vocês já sofreu alguma calúnia, te acusaram de algo que você não fez. Eu já recebi, e na hora é aquela sensação de revolta pela injustiça, falando, não é possível, isso é uma injustiça, não é? Então, é natural que o ser humano que tem a natureza pecaminosa, é natural, e às vezes até automático, que a primeira reação seja o ódio, seja a ira. É natural que as pessoas guardem o sentimento, por isso que se chama ressentimento. Você sente mal uma vez, mas continua sentindo frequentemente. Então você sente e ressente, por isso ressentimento. Você não consegue vencer esse sentimento negativo dentro de você. Isso tem amarrado, tem prendido, tem acompanhado você por muitos anos. Então é isso que os irmãos de José acharam que estava no coração de José. Talvez ele tenha ódio e certamente nos retribuirá. Então eles pensaram que José ia se vingar. E quantos de nós muitas vezes não desejamos, né? A pessoa fez um mal. Se a gente não puder fazer o mal, a gente deseja que o próprio Deus, que o Senhor pese a mão. Quantos já não fizeram? Eu já ouvi muitos crentes fazer oração contrária, né? Já ouviram falar da oração contrária? Senhor, mata aquele ali, leva aquele ali, porque aquele ali não presta. Senhor, coloca a tua mão e pesa a tua ira sobre essa pessoa, para que ela aprenda, para que ela entenda o que ela me fez, a dor que ela me causou, que ela sinta também. Então é aquele sentimento de vingança, não é? Eles esperavam isso de José. E por isso mandaram aquele recado, né? Falou, o nosso pai disse, né, antes dele morrer, que você nos perdoasse. Mas eles não conheciam José, não perceberam que José já tinha perdoado eles há muito tempo. Aliás, se José não tivesse perdoado, se ele tivesse carregado o sentimento repetitivo, o ressentimento, talvez ele nem chegaria a ser o governador de todo o Egito. Porque é esse uma das características da pessoa que consegue perdoar, que não guarda ressentimento. Ela não fica aprisionada, ela não fica presa nas suas lamentações, nas suas reclamações. Ela avança, ela segue em frente e ela é exaltada. Foi isso que aconteceu com José. Então é óbvio, José já tinha perdoado os seus irmãos, mas seus irmãos tinham dúvida. Acharam que o seu irmão ia tratar eles da forma como eles trataram. E isso que José não tinha nem feito nada para eles venderem ele como escravo. Imagina se fosse o inverso, imagina se fosse José vendendo os irmãos, com o coração desses irmãos, o que eles não iam fazer? Primeira coisa, talvez eles iam querer matar José. Mas José quis trazer vida, sustentar a sua família. Não se preocupem. Então, amados irmãos, eu fiz hoje ao acordar uma pesquisa na internet, fui ver as notícias. Normalmente eu vejo as principais notícias. E eu vi uma notícia hoje num jornal, através de um site, que me chamou a atenção. Pesquisadores perceberam que a depressão, que foi inclusive orado hoje, nós oramos, né, para que Deus cure pessoas que estão com depressão, chegaram à conclusão que a depressão nem sempre é causada por falta de serotonina. O que seria serotonina? É o hormônio da felicidade, ou o hormônio do humor.
Então você sabe que você tem muitos hormônios. Cada um tem uma função. Então Deus, na sua sabedoria, na sua inteligência infinita, Ele nos fez com vários hormônios e colocou um hormônio que é o hormônio da felicidade. Mas, de tanto desgaste, devido ao pecado, à maldade, muitos acabam perdendo esse hormônio, perdendo o humor, a felicidade, e entram em quadros de depressão. E isso pode ser causado por diversos fatores, né? Mas eles chegaram à conclusão que nem sempre, lembrando que a gente tem ouvido cada vez mais, né? Cada vez mais casos novos de depressão, de pessoas que estão depressivas. E pessoas que estão, às vezes, com casos graves de depressão ao ponto de tirar a própria vida. Temos escutado nos noticiários pessoas, inclusive, que já tiraram sua vida, que se mataram, se suicidaram, porque estavam dominados pela depressão. Mas esses estudiosos, esses cientistas, pesquisadores, descobriram que nem sempre ela é causada por falta de serotonina. Porque se todos os casos fosse falta desse hormônio da felicidade, existem remédios, medicamentos que podem controlar, ajudar a você repor esse hormônio da felicidade. Então, eles chegaram à conclusão que os médicos têm que tomar, os psicólogos, psiquiatras, né, têm que tomar cuidado ao sair receitando antidepressivos, sem saber a causa da depressão. É importante saber, então, a causa da depressão, porque muitas vezes não é por essa questão do hormônio. Então a pessoa às vezes vai estar tomando um antidepressivo, mas se ela fizesse um teste, um exame, ia descobrir que a serotonina, o hormônio da felicidade, estava normal. Estava normal. Então ela está tomando desnecessariamente. Poderia atacar em outra área, na raiz do problema, na causa que talvez é diferente da causa de outras pessoas que estão com quadro depressivo. Então, eles inclusive alertam que a maioria dos medicamentos podem causar dependência, então é mais um motivo para você tomar cuidado ao sair tomando antidepressivo sem saber a causa da sua depressão, né? Disseram também aquilo que, na verdade, reforçaram, que uma das coisas que ajudam a vencer ou a prevenir a depressão é uma boa alimentação e a prática de atividades físicas. A gente percebe que hoje as práticas de atividade física estão diminuindo. E você vai concordar comigo, né? Sempre lembro da oração que o irmão David fez, que muitas vezes eu faço também. Senhor, nos livra da porcaria do vício do celular. Não é? Antigamente era televisão, depois foi computador, aí chegou a internet, e depois veio o celular, que é praticamente um computador de bolso, com acesso à internet, com acesso a um mundo de informações. Lá você vai ter jogos, você vai ter livro, você vai ter as redes sociais, e você vai ter uma infinidade de coisas. Muito mais útil do que o canivete suíço, o famoso canivete suíço que tinha várias utilidades. É o celular, hoje você tem lanterna, hoje você tem tudo. E eu não quero aqui fazer propaganda do celular. Mas eu quero dizer que, infelizmente, por causa do celular, pessoas têm perdido o emprego, famílias têm se destruído. Muitas vezes a pessoa não está praticando atividade física porque está preso no celular, nas redes sociais ou em qualquer outra coisa. E com isso está impedindo de se proteger da depressão. E de tantos outros problemas e de tantas outras doenças que podem vir por falta de movimento, de atividade. Não é isso? Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos a essas coisas, a essas notícias. De fato, a depressão tem aumentado e tem entrado até dentro das igrejas. A gente tem percebido pessoas que estão dentro da igreja e que muitas vezes estão com quadros de depressão. E nós não podemos dar o mesmo remédio para todo mundo, e não podemos dizer também que tudo é só oração. Como eu costumo dizer, tem coisas que é só oração, que é só Deus que faz. Tem coisas que Deus, Ele nos deu a inteligência para que a gente faça aquilo que é necessário. Então, se você tem um remédio que vai combater a dor de cabeça, e você está tomando por orientação de um médico, então não adianta você falar, vou parar de tomar o remédio e vou só orar. Senhor, né? Que Deus pode curar? Ele pode. Mas muitas vezes Ele vai usar, inclusive,
os médicos, os medicamentos, eu costumo lembrar o conselho que o apóstolo Paulo deu para o jovem Timóteo. Você sabe que existe a primeira e a segunda carta de Timóteo na sua Bíblia. Essa primeira e essa segunda carta são os conselhos de Paulo para o jovem pastor Timóteo. Timóteo não ia ser apenas um pastor, mas um bispo que ia cuidar de várias igrejas. E um dos conselhos que ele deu, lembrando que Paulo curou muita gente, não curou? Paulo curou ou não curou muita gente? A Bíblia fala que até os lenços, os aventais de Paulo eram muitas vezes colocados em cima de pessoas e pessoas eram curadas e os demônios saíam das pessoas de tanta unção, de tanta glória, de tanta presença de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele era um homem usado por Deus para curar as pessoas, sim ou não? Sim. Mas quando ele chega para Timóteo, Timóteo revela que tem um problema, uma enfermidade. Sabe o que ele diz para Timóteo? Receba a cura agora, Timóteo, em nome de... Não. Ele fala, Timóteo, não tome apenas água, mas tome também uma pequena quantidade de vinho, por causa das suas frequentes enfermidades. Naquela época, o vinho, assim como o azeite, eram os principais medicamentos que eles usavam naturalmente. Então o vinho eles usavam até para tratar feridas, até fora do corpo. E também eles usavam, e você sabe que até hoje os médicos recomendam você tomar uma pequena quantidade de vinho, não é para encher a cara, se embriagar, né? Pode ser o vinho ou pode ser o suco de uva integral, ele faz bem para o coração. Mas naquela época eles diziam que o vinho, eu não sei se era feito da mesma forma que hoje, ele fazia bem também, se você tomasse em pequena quantidade, para os problemas estomacais. Então Paulo nem sempre chegava assim, receba a cura em nome de Jesus. Tinha vezes que, tem condições de você se tratar? Então vai se tratar. Nós oramos por aquilo que a medicina não consegue alcançar. Agora, aquilo que a medicina consegue alcançar, aproveite. O Senhor deu inteligência aos médicos, aos cientistas. É o Senhor que dá a sabedoria. Então aproveite. Não seja ignorante e dizer assim, não confio nos homens, só confio em Deus. Mas às vezes Deus está usando os homens para te curar. Não é? Quando você precisa de uma cirurgia, muitas vezes Deus vai usar um cirurgião para te curar, para te tratar. Então foi isso que Paulo disse. Não use apenas água, tome também um pouco de vinho para você tratar as suas enfermidades. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso, que aquilo que é a nossa parte nós temos que fazer, aquilo que é a parte de Deus, Deus faz. Aquilo que foge da alçada dos seres humanos, aquilo que foge do controle dos médicos, cientistas, é aí onde o Senhor entra, é aí onde entra o milagre. Amém? Então, nós sabemos, Deus pode usar os remédios para curar a depressão, os psicólogos, os psiquiatras. Eu não quero que depois dessa pregação você fale assim, a partir de agora eu não tome. Não, pelo contrário. Não deixe de tomar remédios, inclusive antidepressivos, sem a orientação do seu médico. Amém? Não deixe. A não ser que você tenha não apenas uma confirmação sozinho. Você e mais, pelo menos 2 pessoas realmente confirmam. Não, de fato não existe mais. Fui curado, fui liberto. Então, mas tem que tomar cuidado, tem que ter cautela, né? Então Deus realmente usa esses mecanismos, esses meios para nos curar. Mas é interessante essa notícia que eu vi, que a depressão tem aumentado, só que nem sempre ela é causada pela falta desse hormônio. Muitas vezes, né, a mágoa, o ressentimento, a falta de perdão pode adoecer uma pessoa. Vocês já ouviram falar sobre isso, não é? Muitas vezes, a falta de perdão, o ressentimento que você está carregando dentro de você, pode trazer crises de ansiedade e pode trazer outras doenças que têm origens emocionais. São as famosas doenças psicossomáticas, doenças que vêm através de conflitos e problemas emocionais. Algum trauma, alguma decepção pode fazer com que algumas pessoas peguem até um câncer. As pessoas não sabem ao certo a origem de todo tipo de câncer, mas alguns especialistas dizem que possivelmente pode ser causado por problemas emocionais. Ok? Então, muitas vezes, às vezes não é a questão do hormônio, às vezes é a questão de uma decepção, de uma perda, através de uma traição, através de uma
situação difícil que você passou, você pode pegar uma depressão. Então jamais diga assim, isso jamais vai me pegar. Todos nós estamos sujeitos, por isso nós temos que tomar cuidado. Amém? E o que eu estou pregando nessa noite, para encerrar essa parte aí da notícia, nós temos que aprender a perdoar, porque o poder... Você não sabe o poder que existe quando você libera perdão a quem te magoou. O principal beneficiado é você, meu irmão. É você. Através do perdão, meu irmão, você vai estar combatendo depressão, vai estar combatendo tantos problemas, até câncer, meu irmão, até câncer, pode ter certeza. Tem gente que pegou câncer sem saber porque guardou mágoa, ressentimento, não conseguiu perdoar uma pessoa que magoou ela. E esse não era o caso de José. A gente sabe que José morreu e não foi de câncer. Morreu na velhice, morreu prosperando, foi exaltado pelo Senhor, foi usado inclusive para abençoar aqueles que tinham prejudicado ele. Então, meu irmão, o que o Senhor quer fazer comigo, com você, não é que você, através de uma decepção, através de uma ofensa, você morra, você entregue os pontos, e você comece então a reclamar da sua vida, e comece então a viver aprisionado com ressentimento. O que Ele quer é que você dê a volta por cima, que você libere perdão, que você supere essa situação, e seja exaltado, e talvez até um instrumento de Deus, para abençoar os seus inimigos que te prejudicaram. Aleluia! Porque essa foi a reação de José. Essa foi a reação de José. Olha aí, no versículo 18 mostra que os irmãos tiveram que se humilhar, né? Mas nem precisava. José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus transformou, Deus tornou em bem, transformou o mal em bem. Então, meu irmão, quando alguma coisa acontecer com você, parecido com José, quando alguém se levantar contra você, levantar uma calúnia contra você, puxar o tapete, sabe? Fazer trapaça, te enganar, não pense que Deus te abandonou, que é o fim. Não, Deus pode transformar o mal em bem, a maldição em bênção. Amém? Tudo que você precisa fazer é tomar esses cuidados. Ao invés de guardar o ódio, a ira, o ressentimento, o sentimento de vingança, é o perdão, abençoar, fazer o bem. Aleluia. Você sabe por que os irmãos de José venderam o próprio irmão como escravo? Pausa um pouquinho ali, isso. Abra a sua Bíblia, só voltar um pouquinho, em Gênesis 37, verso 4. Pode soltar. Gênesis 37, verso 4. Olha o porquê que venderam José. Os irmãos dele venderam ele como escravo no Egito. Gênesis 37, verso 4, diz assim. Está lá no telão. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Qual foi a raiz? Qual foi a causa? Ciúmes? Nesse texto aqui está falando que eles odiaram. Ódio. Amém? Eles odiavam porque, sim, a origem era os ciúmes. Viram que o pai amava ele mais do que todos os outros. No versículo 11, só você ir um pouquinho para frente, diz o seguinte, os irmãos, nessa tradução diz, os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Em algumas traduções fala que os irmãos tinham ciúmes. Que seja um, que seja outro, que seja tudo isso. Ódio, ciúmes, inveja. Então eu queria dizer para você, meu irmão, não tenha ódio, ciúmes, nem inveja. Entenda que o Senhor te ama. O Senhor entregou Jesus para morrer no seu lugar. Agora, é importante você entender também que talvez as pessoas que te prejudicaram ou ainda vão te prejudicar são motivadas por isso também, pelo mesmo motivo. Às vezes te odeiam, às vezes têm ciúmes, às vezes têm inveja de você. Você fala, mas por quê? Às vezes eu nem sou rico, nem sou...
Meu irmão, não precisa ser rico para as pessoas terem inveja de você. Às vezes, só de ver você sorrindo, alguém vai ter inveja de você. Agora, motivado pela inveja, pelo ódio, pelos ciúmes, as pessoas podem fazer as coisas mais terríveis, como aconteceu aqui com os irmãos de José, fazendo essa barbaridade com o próprio irmão. Venderam o próprio irmão. Agora, pensa comigo, quando alguém nos prejudica, a gente não quer saber a motivação, não quer saber se a pessoa tem ciúme, se ela tem inveja, se ela tem ódio. O que nós sentimos na nossa vontade carnal, na nossa carne, a nossa vontade mesmo é o quê? É dar um presente para essa pessoa? É fazer uma oração abençoando essa pessoa? Senhor, abençoa. A nossa vontade é esganar. Nossa vontade é socar a cara dessa pessoa. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Como diria um amigo meu, um amigo que trabalhou comigo no passado, sejamos adultos, meus irmãos. Sejamos adultos, porque às vezes a gente quer enganar nós mesmos. Você pode falar assim, eu jamais desejo mal para ninguém, jamais eu quero bater e esganar ninguém. Mentira, todo mundo já pensou, já quis, já pelo menos desejou esganar alguém. Porque de tanta ira, aquele sentimento, mas que injustiça, por que a pessoa fez isso comigo? Eu não fiz nada para ela, não é? Por que a pessoa tem que fazer isso comigo? Então a nossa vontade, a vontade da nossa carne é reagir com todo tipo de violência. Por quê? Porque ficamos irados e ficamos revoltados. Será que não é por isso que a Bíblia nos recomenda, o Senhor nos recomenda? Mortifiquem a carne, mas se encham do Espírito. Abra mão dos desejos que guerreiam dentro de você. Não ceda à vontade da sua natureza pecaminosa. Mortifique a sua carne. E faça a vontade de Deus. Busque se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos na carne, meu irmão, é por isso que acontece tanta tragédia. É por isso que a gente vê tanta coisa terrível acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não dão lugar ao Espírito Santo. Dão lugar à carne, se entregam à carne. Falam, mas eu vou na igreja. Não adianta ir na igreja, meu irmão. Não adianta só ir na igreja, sentar na cadeira e ir embora. Você tem que cumprir aquilo que está sendo ensinado. Durante todos os dias, durante toda a semana, você tem que vigiar, você tem que se policiar, você tem que produzir um fruto do Espírito que se chama domínio próprio, outro que se chama mansidão, outro que chama alegria, outro que chama paz, outro que chama amor, outro que chama bondade, outro que chama longanimidade, que é você demorar para se irar. Todos os dias da semana nós temos que produzir esses frutos. Todos os dias da semana nós temos que prestar atenção. Todos os dias da semana nós temos que estar atentos, porque o inimigo, ele se aproveita da nossa carnalidade para incentivar os seres humanos a matar, a roubar, a trair, a enganar. Então, nós temos que tomar cuidado para não fazer por iniciativa própria e nem fazer através de uma reação. Você fala assim, mas não fui eu que comecei, mas não importa. Você tem que reagir da forma correta. Agora, olha o que Jesus disse em Lucas 23, 34. Abra comigo, Lucas 23. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Então, os soldados que estavam crucificando Jesus, além de crucificar, estavam zombando dele. Vocês acham que esses soldados mereciam o quê, irmãos? A morte. Não, a morte é pouco. Merecia o inferno, né? Senhor, que eles queimem no inferno e que morra agora, né? Como o próprio Pedro desejou. Lembra quando os soldados vieram prender Jesus junto com o traidor Judas? Senhor, manda um anjo agora para derrotar esses caras. Não, meu irmão, não. O que Jesus fez para nos dar o exemplo orou, abençoou, pediu que Deus tivesse misericórdia. Perdoa-os, Pai, perdoa-os. Porque eles estão cegos, eles não sabem o que fazem. Não é? Olha o que o diácono Estevão, para você que é diácono, está estudando para ser diácono,
Ou tem o desejo de ser diácono um dia, quem sabe? Um diácono muito conhecido em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículos 59 até o 60. O diácono Estevão, ele também era um pregador, ele prega o evangelho e denuncia o pecado daqueles que crucificaram Jesus, dizendo: arrependam-se, porque foi vocês que crucificaram o Salvador. As pessoas ficaram furiosas e começaram a apedrejar. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Meu irmão, você já tomou um tapa na cara? Já? E dói, né? Mas não é só uma dor física, também é uma dor na alma, não é? É uma coisa que sobe o sangue, não é isso? Agora imagina tomar pedradas de várias pessoas, sendo que você não bateu em ninguém, não xingou ninguém, não matou ninguém, você só pregou o evangelho que dava oportunidade para as pessoas se salvarem da condenação eterna. Ao ouvirem a pregação de Estevão, eles pegam pedras, o arrastam para fora da cidade e começam a apedrejá-lo até a morte. Enquanto ele estava sendo apedrejado, morrendo, antes dele dar o último suspiro, em vez de ele falar assim: Senhor, que a tua ira desça sobre eles, pesa a mão sobre eles. Não. O que ele fez? Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, nós vemos algo interessante que estava acontecendo em uma igreja, hein? Não pense que isso aqui está acontecendo em qualquer outro ambiente, era igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 6. Paulo diz: mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isso diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é uma completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Então, na igreja de Corinto, além de alguns outros pecados que é mencionado na carta, nós vemos que estava acontecendo umas brigas tão feias, que um irmão na fé estava processando o outro irmão. Estava levando para o juiz, para que o juiz condene o próprio irmão. Então Paulo fala: olha, só o fato de ter esse tipo de situação entre vocês é uma completa vergonha, uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer o dano, o prejuízo? Por que vocês não levam o desaforo para casa? Ah, não, eu não levo o desaforo para casa. Não. Me prejudicou, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Irmãos, Jesus não pagou a nossa dívida? A nossa dívida era pequena com Deus? Não. Nossa dívida era enorme. Éramos réus do inferno. Jesus pagou o preço da nossa salvação, livrou a gente de toda a condenação. Aí alguém faz alguma coisinha pequena, porque perto dos nossos pecados diante de Deus, qualquer coisa que te façam é pequena. Diante de um Deus santo, qualquer errinho bobo é um erro enorme. Amém? Aí diante de qualquer coisinha, não, eu não vou perdoar, não perdoo, vai ter que pagar pelo que fez. Irmão, aceita o prejuízo. E aqui ele não está falando de questão financeira, mas se for questão financeira, eu emprestei o dinheiro, fulano me devolveu, sabe? Se o fulano não é crente, você vai ser igual ele? Lembra dos irmãos de José? Os irmãos de José não eram crente, por isso venderam o irmão. José, se fosse igual aos irmãos, ele ia querer retribuir com vingança, prendendo, matando, torturando. Mas não, José não fez porque José não era como eles. Então, se alguém fizer um mal para você, devolva com bem. Por quê? Porque você não é como eles. Deus não te chamou para ser igual à maioria dos cristãos. Deus te chamou para ser semelhante a Jesus.
Apesar de sofrer, de ser torturado, de tomar bofetadas, pauladas, colocaram uma coroa de espinhos, o crucificaram, ele disse: Pai, perdoa-os. Amém? Então o apóstolo Paulo fala aqui, né, em 1 Coríntios 6, digo isso para a vergonha de vocês. Capítulo 6, versículo 5. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Inclusive ele fala, olha, em vez de vocês levar para o juiz, para o tribunal, resolvam entre vocês, chama alguém sábio na igreja e tenta resolver o conflito entre vocês. Mas não, um irmão vai no tribunal contra outro irmão e diante dos ímpios. Os ímpios olhando, mas que bonito esses crentes, hein? Amém, irmão? Quem está me entendendo? Quem está me ouvindo nessa noite? Que bonito esses crentes, olha que beleza. Só falta eles pegar uma poltrona, igual aquelas de cinema, um balde de pipoca e ficar só assistindo. Olha que legal, os crentes brigando entre eles. Né? Irmão, isso é uma derrota, uma vergonha completa. É melhor sofrer o dano do que envergonhar o nome de Jesus. É melhor sofrer o prejuízo. É melhor entender que, olha, Jesus teve misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia do meu irmão. Eu posso falar, confrontar, eu posso mostrar o erro. Se a pessoa quiser reconhecer, tudo bem. Se ela não quiser, eu perdoo. Por quê? Se a pessoa é ruim, se a pessoa é má, ela vai se ver com Deus. Agora, eu não posso ser igual a ela, não posso me igualar a ela. Entende? Processos entre irmãos. Então, como eu falei, a falta de perdão adoece e às vezes até empobrece. Guardar ódio, ressentimento, rancor é muito prejudicial. Quem ama, meu irmão, perdoa e só tem a ganhar. José é um bom exemplo disso. Lembra que eu cheguei a falar no último culto que eu preguei, acho que há 2 semanas atrás? Quem ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Pode até falar, eu te louvo, Senhor. Mas nunca conheceu a Deus. Se não consegue amar, se não consegue suportar, se não consegue perdoar, não conhece a Deus. Está enganando a si mesmo. Agora, eu sei, meus irmãos, que uma das maiores lutas que nós enfrentamos são as injustiças. Principalmente o exemplo que eu citei aqui, quando alguém levanta uma calúnia contra nós. Quando alguém conta uma mentira ao nosso respeito, quando alguém diz que nós fizemos algo que nós, na verdade, não fizemos. É uma das piores lutas, mas lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus disse o seguinte: bem-aventurados, felizes são se caluniarem vocês. Amém? O que Jesus disse no Sermão da Montanha? Vocês vão ser infelizes, vocês vão morrer na depressão se caluniarem vocês? Não, vocês vão ser felizes. Sabe por quê? Porque da mesma forma trataram os verdadeiros profetas no Antigo Testamento. É calúnia, difamação, mentira, boato. Sabe? Ou meias verdades, aumento, mas não invento, para denegrir a sua imagem. Então, meu irmão, estão te caluniando, estão falando mal de você? Sendo que você não fez nada do que está sendo acusado? Você é feliz, de acordo com Mateus capítulo 5, você é bem-aventurado. Você está demonstrando que realmente é filho de Deus. Lembrando que tanto Jesus como Paulo foram caluniados. Você lembra que, para tentar crucificar Jesus, acusaram Jesus de um monte de coisa. Falaram, ele blasfemou. E Jesus nunca blasfemou. Quem tinha blasfemado era eles. Blasfemaram, inclusive, contra o Espírito Santo, dizendo que Jesus fazia milagres no poder de Belzebu, quando na verdade era no poder do Espírito Santo. Então quem blasfemou foi os líderes religiosos judeus, mas disseram que foi Jesus o que blasfemou. Ele blasfema porque ele disse que ele é o Filho de Deus, que não sei o quê. Acusaram ele de coisas, algumas coisas eram verdade, mas ele não era, né, um blasfemador, não. E outras coisas inventaram, e mentiram, e fizeram a mesma coisa com Paulo. Falou, ele é contra César, ele é contra o imperador. E ele não disse nada disso. Levantaram calúnias para tentar prender, e prenderam. Traíram Jesus. Eu sei que essa é uma das piores lutas, tribulação e tribulação que alguém pode enfrentar. Então, meu irmão, se alguém te fez o mal, reaja com o bem. Sabe por quê? Eu já disse isso muitas vezes. É uma frase que muitas vezes as pessoas usam,
Se alguém te fez o mal, reaja com o bem, porque cada um oferece aquilo que tem. Amém? Cada um só oferece aquilo que tem. O fulano tem ódio? Ele vai oferecer ódio para você. O que você tem? Ódio ou amor? Se é amor, mesmo a quem te deu ódio, você oferece amor, porque é o que você tem. Agora, se te deram ódio, você devolve com ódio, então é porque dentro de você também tem ódio. Na oração do Pai Nosso, a oração conhecida, nós vemos Jesus nos ensinando. Tenho falado isso bastante, vou continuar falando. Jesus ensinando que nós devemos pedir para o Senhor nos perdoar, assim como nós. Irmãos, preste atenção. O Senhor disse no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós. Você quer que Deus te perdoe da mesma forma mesmo? Você já parou para pensar nessa oração? Essa oração é uma cilada. Essa oração pode ser uma armadilha, uma arapuca para você. Se você faz essa oração, tem gente que prefere até cortar essa parte. Perdoa as nossas dívidas, Senhor. Ponto. Não. Continua. Assim como nós perdoamos aqueles que estão nos devendo. E é interessante que depois Jesus continua. No final da oração ele fala: porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, irmão, pense bem quando você estiver orando, Pai Nosso. Porque se Deus te tratar da forma como você trata os seus inimigos, os seus ofensores, os que te magoaram, os que te prejudicaram, possivelmente você não receberá o perdão. E sem o perdão de Deus, existe salvação? Não. Então, eu quero ser salvo e desejo que todos sejam salvos. Quem quer ser salvo? Aliás, pela fé nós já somos salvos, né? Agora, para ter certeza disso, não basta dizer. Não basta falar: eu aceito Jesus. Não. Como eu sempre tenho falado, evidência. Temos que provar que nós temos fé em Jesus. E uma das formas de provar é através do perdão. Se você perdoar, se você tiver misericórdia, receberá perdão. E, consequentemente, você demonstrará que é, de fato, um salvo no Senhor. Em Mateus 5, 43 e 44, Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Não é? Agora eu queria que você abrisse. O último texto é Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos, capítulo 12. Eu vou ler na linguagem de hoje. Só um momento, Isaac. Eu vou ler na tradução na linguagem de hoje para melhor entendimento, tá? Mas depois você pode ler em qualquer tradução que você quiser. Romanos 12, verso 19, diz o seguinte, está lá na tela. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Nunca se vingue de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. E ele está citando aqui Provérbios. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Amém? Versículo 21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Aleluia, quem pode dar um glória a Deus? As pessoas vão fazer o mal para você, mas não deixa o mal vencer você. Como que você deixa o mal vencer você? Fazendo o mal. Você quer vencer o mal mesmo? É só com o bem. Te deram um limão azedo, meu irmão? Como diz, eu não vou dizer faça uma limonada, não. Você vai fazer o seguinte, você vai dar um bolo maravilhoso e sem veneno, tá? Sem veneno, porque muitos podem falar assim, pode deixar comigo. Né? Ela merece mesmo um bolo cheio de veneno para morrer, estribuchar. Não, meu irmão, dê um bolo. Use a melhor farinha, os melhores ingredientes para dar um bolo. Por quê? Porque o mal não está na gente, está nele. Se fizeram o mal, vençam o mal com o bem. Seu inimigo está com fome?
dê comida. Está com sede? Dá água para ele. Não fala assim, não, ele que quero que exploda, quero que vá embora, quero que morra, que passe necessidade, quero ver ele rastejando mesmo. Não, irmão. Isso é atitude, é pensamento de quem não tem o Espírito de Deus, de quem não ama, de quem não nasceu de novo, de quem ainda guarda ódio, rancor, ira, ressentimento no seu coração. Então o apóstolo Paulo em Romanos, ele cita algo que Salomão citou em Provérbios. Nunca se vinguem, deixe a vingança com o Senhor. Se o seu inimigo estiver passando alguma necessidade, que seja você aquele que suprirá as necessidades dele. Não foi isso que aconteceu com José em relação aos seus irmãos? O que os irmãos deram para ele? Bofetada, traição, rejeição. Venderam ele como escravo, tiraram ele de perto do pai e da família, deixaram ele numa situação humilhante. Como foi que ele devolveu? Com o mal? Não, com o bem. Eles estavam morrendo de fome, irmão. Os irmãos dele estavam morrendo de fome, mas o que ele fez? Como que ele retribuiu, irmãos? Amém? Como foi que José retribuiu aos seus irmãos? Pagando o mal com o mal? Não. Ele pagou o mal com o bem. E até no último momento, depois de tanta bondade que ele tinha demonstrado para seus irmãos ainda estavam suspeitando de que José ia retribuir com o mal. Sabe por quê? Porque eles ainda estavam com aquele coração velho, antigo, achando que José era igual a eles. José não era igual a eles. Então, uma das coisas ruins de quem pratica maldade é que ele suspeita que os outros vão fazer maldade também. Não, meu irmão, não. Quem é de Deus não tem espaço para ódio, para maldade, para ira, para ressentimento. Quem é de Deus consegue perdoar, seguir em frente, prosperar. E através dessa humilhação, muitas vezes é uma oportunidade para que você seja exaltado. E o nome do Senhor será glorificado. E aqueles que muitas vezes te humilharam vão ser usados também. A situação vão ser usados para entender que o Senhor, Ele exalta aquele que se humilha e humilha aquele que se exalta. Os irmãos de José tiveram que se ajoelhar, tiveram que se prostrar, não é? Claro, a gente não tem que desejar, não temos que pedir isso a Deus, que todo mundo se rasteje e se ajoelhe diante de nós. Não, que se ajoelhem diante de Deus, que se humilhem diante de Deus. Mas nós temos que entender, se nós perdoarmos, se nós amarmos, nós vamos receber a recompensa do Senhor. Então, para finalizar, hoje nós aprendemos que perdão é um santo remédio contra depressão e outras doenças. Amém? Você quer se ver livre da depressão e de outras doenças? Então perdoe, meu irmão. Aprendemos também que o perdão pode salvar vidas. Através do perdão de José, o pai, os irmãos, toda a parentela e várias outras pessoas foram salvas da fome e da escassez que estava no Egito. O perdão também salva vidas. Aprendemos que o perdão também exalta a pessoa ofendida. E aprendemos também, através da oração do Pai Nosso, que o perdão gera perdão. Quem semeia perdão, colhe perdão. Amém? Em contrapartida, aprendemos que o ódio, o ressentimento e a falta de perdão é um peso, meu irmão. Preste atenção, nós estamos finalizando. O ódio é um peso que vai te adoecendo e te matando aos poucos. Além de te afastar de Deus, porque Deus é amor, não há espaço para o ódio. Eu sei que não é fácil, meu irmão. Eu sei que não é fácil. Não sentimos vontade de perdoar. Mas eu quero contar um segredo antes de finalizar. Quem disse para você que perdão e amor depende de sentimento? Ah, mas eu não sinto, eu tenho que esperar sentir. Não, meu irmão, se você for esperar sentir, você nunca vai perdoar, você nunca vai amar ninguém. Amor e perdão é uma decisão consciente, racional que você faz. O sentimento, às vezes, é o ódio, é a ira. Mas, por decisão, você fala, eu vou fazer o bem. Eu queria fazer o mal, mas eu vou fazer o bem. Através disso você vai estar demonstrando o perdão e o amor verdadeiro. E sabe o que vai acontecer? Por consequência de atitudes que beneficiam o próximo, inclusive o próximo que se apresenta como inimigo, o sentimento, o Senhor vai trabalhando no teu coração e vai desaparecendo. E a própria pessoa vai ficar cheia de remorso, de vergonha.
e pode haver uma reconciliação para a glória de Deus. Vemos no caso de José que o perdão não deixou, preste atenção, irmãos, no caso de José, o perdão não deixou que ele adoecesse ou ficasse deprimido, reclamando e esperando a morte chegar. Antes, ele conseguiu dar a volta por cima. Foi usado para salvar muitas vidas, inclusive a dos seus próprios irmãos que o prejudicaram. Amém? A exemplo de José, libere perdão. A exemplo de José, abençoe aqueles que estão amaldiçoando você. A exemplo de José, dê alimento àqueles que negaram para você o alimento muitas vezes. Porque esse é o poder do perdão. Amém? Você é um cristão? Ofereça o perdão. Rimou até. Amém? Até rimou. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus porque está terminando, ou glória a Deus? Que palavra! Fala mesmo, Senhor. Glória a Deus, porque todos nós precisamos ouvir, meu irmão. Todos nós precisamos. O Senhor quer curar o teu coração. Existem feridas na alma de muita gente que só vão ser curadas através do perdão. Não te deixe vencer pelo mal, antes vença o mal com o bem. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de cultuar, de te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos. Se existe alguém aqui, Senhor, que está com ressentimento, que está guardando ódio, ira, não consegue perdoar, meu Deus, ajuda, Senhor. Ajuda nessa noite, para que liberem o perdão. Porque o maior beneficiado, Senhor, ó Pai, é a própria pessoa que está perdoando. Senhor, em nome de Jesus, transforma, Senhor, a mente e o coração. Dá força, Senhor, dá graça, Senhor, para que de fato, Senhor, haja o verdadeiro perdão. Que não haja sentimento de vingança, que não haja sentimento, Senhor, ó Pai, desejando a morte, a derrota, a destruição do outro, não. Mas que o teu povo possa, Senhor, abençoar, possa alimentar, matar a sede daqueles que se apresentam como inimigos, Senhor. Porque eu sei que essa é a tua vontade para nós. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor não deseja que na igreja, nas famílias, o Senhor não deseja que haja litígios, brigas, divisões, ofensas, e muitas vezes, Senhor, ó Pai, violência, e sabemos que violência gera violência, ofensa gera ofensa, mas aquele que é verdadeiramente nascido de novo, ele não vai devolver a ofensa com ofensa, ele não vai devolver um tapa na cara com outro tapa, ele vai dar a outra face como o Senhor nos ensinou, ele vai jamais amaldiçoar, mas sempre abençoar, Senhor. Então capacita a tua igreja, capacita cada um de nós, para que possamos amar, não importa as circunstâncias, não importa o que tenham nos feito, que possamos sempre oferecer aquilo que está dentro de nós. E sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito habita em nós, Senhor. E o Teu Espírito, Senhor, não odeia os seres humanos. O Teu Espírito, Senhor, não odeia as pessoas. Então nós não podemos da mesma forma odiar. Não podemos pagar o mal com o mal. Capacita-nos, Senhor, a pagar o mal com o bem. A pagar o mal com o bem. Nos ajuda a ser como José. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, a ter misericórdia, a tolerar, Senhor. Nos ajuda a entender que até através de uma briga, de uma discussão, o Senhor talvez tenha um plano maior. Como José viu que o Senhor tinha um plano através da traição dos seus irmãos. O Senhor queria salvar o seu povo. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a olhar com os olhos espirituais, os olhos da fé. É a minha oração, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu vou orar, despedindo, que você fique de fato com esta palavra. Amém? Coloque em prática aquilo que você aprendeu hoje. Se você lembrar que tem alguém aí que você tem alguma pendência, que você não consegue perdoar, libere o perdão. Amém? Pai, muito obrigado por este culto. Eu te peço, Senhor, leva o teu povo debaixo da tua proteção, debaixo da tua bênção, da tua graça. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos,
desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Vá em paz. Deus te abençoe. Eu amo você em Cristo Jesus.